Bom, minha gente, esse é um outro tema, né, um outro grande tema do texto do Evangelho, né, portanto, do capítulo 23 de Moral Estranha, um outro tópico importante, né, um outro eixo importante, que vale a pena a gente aqui considerar de maneira muito calma, de maneira muito delicada, né, porque é um outro grande eixo aqui que precisa ser considerado. Curiosamente, o primeiro item, o item 4 e o item 5, na verdade, são dois itens que, na verdade, Kardec colocou de maneira alternada, né? Porque essas duas passagens estão em Lucas e em Mateus de maneira muito semelhante. Então, Kardec cita a primeira passagem, capítulo 19 de Mateus, e depois, em vez de continuar, porque a continuação também existe no Evangelho de Mateus, ele coloca a continuação na versão de Lucas. Talvez, aqui é hipótese minha, opinião pessoal minha, talvez ele quisera enriquecer o Evangelho colocando dois textos, né, dois livros distintos, né, não ficar apenas em um evangelista, para demonstrar que esses episódios se repetem e esses ensinamentos evangélicos são importantes a ponto de se repetir, de não se encontrarem isolados em um único texto do Novo Testamento, né? Então ele coloca o texto de Mateus e o texto de Lucas. Esse episódio todo está em uma lição específica, tanto em Mateus como de Lucas. Eu vou me reservar a ler o episódio todo do texto de Mateus, que é o texto talvez mais conhecido. Eu escolhi aqui a tradução de Haroldo Dutra Dias, mas qualquer uma outra, a Bíblia de Jerusalém também está muito bem colocada a tradução. Esse episódio começa, a princípio, no versículo 23 do capítulo 19 de Mateus, né? Kardec, ele começa a citar no versículo 29, se não me engano, né? Mas ele começa no versículo 23. E aqui vale a pena a gente fazer uma contextualização ainda maior. No capítulo anterior de Mateus, há o episódio específico com o chamado moço rico. Aquele episódio de o moço rico não querer seguir Jesus, ou melhor, querer seguir, mas havia de ter algum compromisso. Jesus, então, convida-o a se despojar de tudo, aos bens dele, dá tudo aos pobres e segui-lo. E o jovem titubeou e acabou resistindo e foi, né? E resistiu e não foi, na verdade, não seguiu o Cristo. E aí há todo o ensinamento que Jesus parece explicar nesse trecho de Mateus. Kardec faz um recorte pequeno, mas é uma explicação. É como se houvesse o episódio do jovem rico e houvesse agora a explicação filosófica, teórica, que Jesus dá aos seus. Esse é o contexto em que Kardec retira o ensinamento que serve de base aí para esse abandonar pai e mãe, né? Que está presente na Moral Estranha. Então eu vou ler aqui o contexto geral, a partir do versículo 23 do capítulo 19 de Mateus, que diz assim: Disse Jesus aos seus discípulos: Amém, vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Vocês vão ver que há passagens aqui que a gente já leu em outros capítulos. Novamente vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos, ouvindo isso, estavam muito espantados e diziam: Então, quem poderá ser salvo? E Jesus, fitando-os, disse: Para os homens isso é impossível, para Deus tudo é possível. Então, em resposta, Pedro lhe disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que haverá, pois, para nós? E Jesus lhes disse: Amém, eu vos digo, que vós que me seguistes no renascimento, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E, aí ele entra no versículo que Kardec recortou, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e herdará vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Ora bem, veja que o ensinamento, portanto, que está contido aqui, estava dentro de um contexto de várias lições. Curiosamente, tanto a Bíblia de Jerusalém, como Haroldo Dutra Dias, como o próprio Pastorino em Sabedoria do Evangelho, dão títulos a esse trecho muito parecido.
o reino dos céus e as posses, ou as posses e o reino. Pastorino prefere a expressão os ricos e o reino. Enfim, está falando de posses e do reino. Como se Jesus, depois do episódio do moço rico, explicasse as posses materiais e que posses era necessário para possuir o reino. É uma conversa, portanto, delicada, né? Feita de matizes, dentro da língua hebraica, do idioma hebraico, como nós aqui comentamos. Então aqui a gente tem alguns elementos importantes que a gente precisa considerar, né? Algumas passagens aqui importantes que a gente precisa aqui fazer considerações, né? Primeiro, é interessante pensar o seguinte: quando Jesus faz essa abordagem, a rigor, a tradição religiosa, de teologia, né, tradição da cultura religiosa de maneira geral, levando ao pé da letra, não apenas o abandono aos pais, que levou uma vida aí monástica para alguns religiosos, a ideia de abandonar a tradição religiosa para se enclausurar na igreja, que aconteceu na Idade Média com alguns, interpretando ao pé da letra, né? Se divorciar dos laços de família para seguir o Cristo, no sentido aí religioso da palavra, em algum sentido, em algum nível, até desrespeitando, abandonando e negligenciando os cuidados com o seio familiar, que não me parece lógico pensar assim dentro do ensinamento, né, profundo de amor, já que Jesus veio até santificar os laços de família e não rompê-los, né? Mas levado ao pé da letra, e levado ao pé da letra também, a gente ia pegar aquele episódio de Jesus com um jovem rico, que deu origem a todo esse diálogo aí, como sendo, ao pé da letra, não apenas uma mensagem para todos, mas também uma mensagem ao pé da letra de dispensar os bens terrestres para uma posse de um reino. Não é isso, na verdade, que o Evangelho convida. Se a gente for ler o episódio do jovem rico, há uma série de nuances que deu origem àquele diálogo. Mas eu não vou aqui atacar o texto diretamente do jovem rico agora não. Eu prefiro me concentrar aqui para chegar onde a gente vai chegar no abandonar pai e mãe. É interessante porque, se a gente for examinar, sem adentrar aqui no texto do jovem rico, o discurso de Jesus para o jovem rico, mesmo pegando ao pé da letra, a gente não pode concluir que aquilo era para todo mundo. Como eu já falei aqui. Porque senão, a gente pega Jesus entrando na casa de Zaqueu, e Zaqueu não recomendou, ou melhor, Jesus não recomendou a Zaqueu dispensar dos bens dele. Ele recomendou ao jovem rico. Mas Zaqueu era rico, era dono de propriedade. Por que ele não fez a mesma coisa com Zaqueu? Porque para o jovem rico ele passou uma lição, e para Zaqueu ele passou uma outra orientação. Isso é interessante a gente pensar no Evangelho. Então, em primeiro lugar, Jesus sabia falar de acordo com o interlocutor e sabia aplicar o remédio para cada problema. Ele não tinha uma lição única para todos. A receita para o jovem rico era uma, para Zaqueu era outra. Tanto é que há um trecho importantíssimo do livro Boa Nova. Boa Nova é um livro rico de pérolas. Rico de pérolas. Às vezes alguns parágrafos de Boa Nova, às vezes 2 linhas de Boa Nova, mergulhado ali, escondido em um capítulo, nos traz lições maravilhosas, né? E Boa Nova, sobre esse ensinamento, tem pelo menos 3 lições preciosas. Eu vou destacar pelo menos uma delas. Depois que Jesus está na casa de Zaqueu, dorme na casa de Zaqueu, ao sair, os próprios apóstolos ficam um pouco inquietos com aquilo, um pouco assim, cheio de dúvidas, né, questionando, e abordam Jesus. O próprio Pedro aborda Jesus em relação àquilo, né? Porque Jesus parece fazer uma espécie de elogio a Zaqueu, que era um homem honrado, dedicado ao bem, embora fosse um homem próspero materialmente, e parecia contrastar com o Evangelho. Veja que os próprios discípulos, em alguns momentos, pareciam não entender a mensagem de Jesus. E há um momento que Humberto de Campos traz uma fala do Cristo excepcional. Jesus vai dizer assim, quando os apóstolos se reúnem, então Pedro fala uma coisa, João fala outra, Tiago fala outra, a dúvida parecia se repetir.
E aí Jesus diz assim: amigos, vocês acreditam, porventura, que o Evangelho tenha vindo no mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre a necessidade de um dia ou aquela que adota providências para uma vida inteira? Olha que diálogo interessante. No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa. Olha só, procurando se livrar de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo dos seus servos e dos seus auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis na face do mundo. Quer dizer, Zaqueu gerava emprego, era um homem justo e tratava seus funcionários com amor. E os discípulos estavam incomodados com isso, porque ele era rico. Notem bem que isso se casa bem com a proposta espírita, né? Tem lá uma mensagem de Fênelon, que Fênelon diz mais ou menos assim, né? Atender à caridade material, mas mais ainda e melhor seria transformar esmola em salário, que é uma caridade ainda maior, porque dá dignidade à criatura. Então, vejamos que coisa interessante, né? Que diálogo interessante aqui, porque, portanto, para começar o discurso, a ideia de posse e de desprendimento dos bens em Jesus não é uma ideia de transformar todo mundo mendigo, doar todos os bens, e essas pessoas seriam uma carga para a sociedade. Porque quem é que ia manter? Quem é que ia pagar a conta? Então, é necessário muita calma para interpretar algumas passagens do Evangelho. A pergunta é, e por que para aquele moço Jesus teve uma fala tão vigorosa? Que, mesmo que houvesse algo simbólico, ao pé da letra ele dizia ao moço: dispensai os bens e segue-me. A gente vai entender o que é que está por detrás disso aos poucos. E aí a gente entende o que é que Jesus quer dizer com abandonar pai e mãe. Tem a ver com posses, porque ele está dentro de um discurso falando de posse, de bens materiais, e ele fala abandonar pai e mãe. Portanto, tem uma relação aí com apego material, com vínculo material. É importante a gente perceber isso. Tanto é que parece que é uma espécie de, assim, uma espécie de passo maior do desapego, né? Porque os apóstolos perguntam, e nós, que nos desprendemos de tudo? E aí ele vai dizer, mesmo vós, não tem um que não receba um cêntuplo, se não abandonar pai, mães, casa, filhos, campo. Ele estava dando um ensinamento que há um desapego maior. Porque o desapego dos bens materiais não é o desapego mais difícil. Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, tem um capítulo chamado Jesus e Posses, que ela vai dizer o seguinte: o apego aos objetos materiais é apenas um símbolo de apego a paixões muito mais fortes. Você começa a se desapegar dos bens terrenos para um dia conseguir se desapegar das paixões, que é mais difícil. Porque as coisas materiais estão aí para serem usadas. Se está usando, não tem problema nenhum. Se não está usando, é necessário enriquecer a vida dos outros. Ter utilidade também para o próximo. Essa é a ideia. Mas se você usa, se é necessário para você, está lá um capítulo do livro dos Espíritos, necessário e supérfluo, né? Se é necessário para você, se está usando, se tem utilidade. Não tem nada demais. Mas o problema não é o apego às coisas materiais, porque esse apego é fácil de superar. O desprendimento das coisas materiais é o mais fácil. Mas o desprendimento das paixões? Paixões que estão por detrás, às vezes, de determinados apegos. Então, isso é interessante a gente pensar, porque essa é a ideia do abandonar pai e mãe. Como eu falei, o mesmo ensino, e aqui eu vou dar uma interpretação simbólica, o mesmo ensino do odiar pai e mãe, simbolicamente pai como sendo os nossos ancestrais, ou seja, os nossos arquétipos, os nossos vícios, as heranças nossas, que são os nossos pais simbólicos. Abandonar os pais, abandonar pai e mãe seria se desprender
dessas heranças da nossa origem, né? Pai e mãe simbolizando a nossa origem, quem são os nossos pais, né? Como espíritos imortais, são os nossos vícios, são os nossos apegos, né? São as nossas imperfeições. Abandonar pai e mãe seria algo nesse sentido, né? Daí Paulo, né, vai transformar isso com o abandonar o homem velho, que é a mesma coisa, né? Superar o homem velho em prol do homem novo, né? Então, da mesma forma que eu falei no odiar pai e mãe, o mesmo exemplo simbólico e entendimento simbólico vale a pena aqui ser colocado. Mas vamos aqui para também o entendimento no sentido aqui mais prático, vivencial, né? No sentido mais aqui do cristianismo, né? A ideia de abandonar pai e mãe também tem a ideia de eu tenho deveres familiares, tenho vínculos com as minhas relações mais próximas, tenho deveres imediatos e humanos, e como é que eu concilio isso com o meu desafio, com o meu transcendente? Como é que eu concilio com as minhas necessidades espirituais? Então, é essa a ideia aqui, né? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que também é um ensinamento que parece. Então, como é que eu desempenho bem as minhas obrigações humanas sem fugir ao meu chamado espiritual? E como é que eu atendo às obrigações espirituais sem negligenciar meu papel como filho, como mãe, como pai, como marido, como esposa? É um dilema para muita gente. Abandonar pai e mãe tem a ver com abandonar as conveniências. Não é abandonar os deveres para com o pai e com a mãe. Imagine, os operadores do direito aqui poderiam processar Jesus. Se os pais forem idosos, abandono de incapaz. Não é isso. Imagina o pai idoso, então vai abandonar o pai, a mãe. Abandonar as conveniências de família. Quantos preconceitos familiares, né? Quantos padrões que se mantêm numa família, né? Que vêm às vezes de gerações, porque são espíritos afins que reencarnam no mesmo grupo familiar. Né? Até as terapias de família falam isso, né? Romper com o padrão familiar. Então você tem um avô, um bisavô que repetiu determinado padrão equivocado, disfuncional, aí o pai repetiu e você agora está repetindo. Né? As terapias sistêmicas e familiares tentam romper com esse padrão familiar, né? Daí a ideia do matar o pai e a mãe simbolicamente, né? Romper com esse padrão familiar, né? O que às vezes as terapias de famílias não sabem é que esse padrão familiar tem a ver com espíritos afins. Com o mesmo padrão de comportamento que já vinha da erraticidade para a Terra. A gente tem isso, né? Famílias que têm 3 gerações de alcoolismo. Padrão familiar que se repete. Famílias de violência doméstica. 3 gerações tendo violência doméstica. A gente tem isso. Seja no que tange aos quadros físicos, né? Família de hipertenso, família de diabético, família de determinados problemas que parecem se repetir, como também atitudes psicológicas. Não é uma herança genética, né? Não é uma transmissão de caracteres psicológicos, né? Mas são espíritos com o mesmo padrão comportamental, que se reencarnam juntos, né? Então, é interessante isso. O que é que seria, portanto, abandonar pai e mãe? Até no sentido humano a gente tem exemplo. Quando uma filha se casa, ela abandona, aspas, a família de origem para agora construir uma outra família. Quando o filho vai fazer um mestrado, ou faz um concurso e passa um concurso em outro lugar, ou vai trabalhar em outro local por uma oportunidade de trabalho, ele abandona, aspas, pai e mãe, para, em prol, em função, em razão de uma necessidade de trabalho, de um mestrado, de uma formação acadêmica. Né? Então isso, aspas, simbolicamente, poderia representar um abandono, aspas. Né? Ou seja, uma escolha que acaba fazendo com que se afaste até fisicamente. Ou seja, há escolhas que a gente acaba abandonando outras coisas. Quem gostava disso é Sartre, né? A gente sempre abdica de algo em função de outra coisa. Só que Sartre não via isso como algo positivo, né? Ele via como a gênese da angústia humana, né? Para ter liberdade é se angustiar, porque é escolher. Né? Eu escolho uma coisa em detrimento de outra, né? Então, é interessante isso, né? E
Então a gente tem isso até em exemplos humanos. E toda escolha é passível de um risco. Eu penso, por exemplo, um esportista, né? Aqueles atletas de Cooper, né? Então eles se preparam, etc. Mas tem um risco ali. Pode acontecer de um infarto fulminante. Eles sabem disso, porque eles, às vezes, exigem o máximo do corpo. Um tenista, um atleta, ele paga o preço para isso. Ele corre esse risco. E assim, se a gente for aqui citar, quantas escolhas a gente faz que tem certos riscos? Um trabalho que a gente escolhe que tem certo risco, né, e que é passível, né, é da natureza do trabalho determinado risco, né, uma opção. Porque viver é também sofrer riscos, é também padecer determinados riscos. Então, é importante a gente pensar nisso. Aí, nos ideais humanos, eu não vou nem entrar para ninguém dizer que eu estou falando só de religião. Vou falar em termos gerais, humanos, humanitários, sociais. Quantas pessoas escolheram determinados ideais e pagaram preço por isso? Pensa aí na medicina. Fleming, Pasteur, Sabin, Hansen, Koch, Semmelweis. As angústias desses indivíduos, incompreendidos alguns nas suas épocas. Né? Marie Curie, que eu citei o exemplo aqui, toda queimada, né? Oferecendo a radioatividade hoje, graças à qual a gente tem inclusive tratamentos médicos. Quantos ideais humanitários, né? Eu estava ouvindo uma música de Beethoven antes de chegar aqui, eu sou fascinado pela música de Beethoven, especialmente de Beethoven de Bach, mas especialmente de Beethoven, né, as últimas obras dele, né? E ainda fico tentando entender como é que alguém completamente surdo pode fazer uma música ainda mais sofisticada, né? Porque Beethoven tem 3 fases, segundo os maiores biógrafos dele, né? A primeira fase, uma fase juvenil, empolgada, que ele tentava imitar um pouco Mozart, sem o mesmo brilhantismo. Aqui para nós, as músicas de Beethoven na primeira fase é de um Mozart assim, um pouco pálido, sem aquela cor, né? Sem aquela melodia, aquela riqueza melódica que Mozart tem, né? Mais tarde ele consegue um caminho pessoal, uma trilha original, onde ele consegue desenvolver uma experiência própria, tocando inclusive a intensidade dramática do romantismo, inaugurando uma nova linguagem na música. E as últimas obras dele, totalmente surdo. Hollywood e a literatura romântica, de maneira geral, já que ele viveu um pouco o início do romantismo, foi muito injusta com o gênio da cidade de Bonn, na Alemanha. Porque quase sempre os filmes de Beethoven mostram que é antissocial, misantropo, né? Mal-humorado, etc. Mas, na verdade, o que a gente sabe hoje, segundo melhores pesquisas, inclusive de um professor de Harvard de música que lançou uma obra recente, é que ele aparentava ser recluso socialmente para que ninguém percebesse que ele estava ficando surdo. Porque assim, quem é que ia patrocinar as músicas que ele apresentaria, ele ficaria sem sobreviver. Então era uma forma, porque tanto é que tem uma carta que ele escreve que ele diz isso, né? Eu que deveria ter uma audição melhor do que um ser humano normal, estou perdendo a audição. E a linguagem que ele consegue, a abstração que ele consegue, ele junta tudo de bom nos períodos todos de música, né? Ele junta a elegância do classicismo de Mozart, ele junta a intensidade dramática que viria mais tarde com Tchaikovsky, com Chopin, e ao mesmo tempo o elemento barroco, espiritual e a polifonia de Bach e de Handel, que estavam esquecidos, né? Fazendo uma música maravilhosa, uma linguagem sofisticada e o que é pior, totalmente incompreendido. Há um célebre diálogo que ele estabeleceu com o mecenas dele, segundo o qual esse patrono disse assim: mestre, tem um quarteto de cordas aqui tentando interpretar o Op. 133, uma obra recém-lançada sua, e eles dizem primeiro que é tão compreensível quanto o chinês. Parece não ser possível interpretar essa música. Depois dizem que é uma música áspera e uma música de má qualidade. Ninguém está gostando da sua música. E ele respondeu: gostarão mais tarde. Futuramente gostarão. Uma das últimas sonatas dele, a sonata 29, Op. 106,
Ele escreveu no manuscrito dizendo: essa obra vai dar trabalho aos pianistas no futuro, pelo menos durante 50 anos. Passou mais de 200 e nenhum pianista amador toca essa obra. Só alguns poucos pianistas profissionais. Então, mas o que é interessante? Incompreendido, desconsiderado, passando problema financeiro. E eu não quero dizer que as grandes obras e as grandes ideias só surgem assim na dificuldade. Não. Tiveram homens geniais que tiveram uma vida mais confortável e ofereceram também contribuições. Mas se a gente for aqui contar, a maioria normalmente teve carências, né, para tentar. Então a gente vê isso. A gente vê as opções, né, desses indivíduos na música, na ciência. Por que nos ideais morais, religiosos e espirituais seria diferente? Não haveria um preço a pagar, né? E aqui, eu vou encerrar o meu comentário com duas coisas. A primeira coisa é o seguinte: sabe qual é o segredo dessa passagem? É a expressão seguir. Tanto nessa passagem, seguir Jesus, segui-lo ou seguir-me, quanto na passagem do moço rico, o que está em foco é seguir. Quando um jovem rico apresenta a dificuldade com os bens e a herança que ele iria receber, os compromissos que ele ia adotar, aí Jesus diz: ora, se para me seguir esse é o obstáculo, se desprende disso para me seguir. Então, para Jesus não era importante se desprender dos bens ou ficar com os bens. O importante era segui-lo. O que Jesus foca na passagem é isso. Se para segui-lo aqui simbolicamente, né, viver os ensinamentos dele, é necessário abandonar pai e mãe, que o faça. Desprender dos bens terrenos, que o faça. Então a preocupação dele não era com as posses materiais, era com segui-lo. Essa ideia foi descoberta por Pastorino. Muita gente passou despercebido por essa ideia. Não entendeu essa ideia. No contexto que eu li aqui, há uma série de coisas, elementos que eu não vou citar, porque senão me demoraria aqui. 12 tribos de Israel, e no renascimento, etc. Ele está falando de reencarnação, porque renascimento ou ressurreição, como está na Bíblia, é reencarnação. Ele fala de 12 tribos de Israel por causa dos 12 apóstolos, portanto ele está falando que, no futuro, os apóstolos iriam acompanhá-lo. Portanto, ele está falando futuramente, porque ele inclui Judas no próprio processo, né? Representando aí uma das tribos de Israel. Então é interessante a gente pensar nisso, né? E é interessante a gente concluir dizendo o seguinte: abandonar pai e mãe tem a ver com renunciar. Aqui é o ponto alto da nossa consideração. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma mensagem dele, vou consultar aqui o capítulo. Capítulo 154 de Caminho, Verdade e Vida. Ele cita a mensagem nossa aqui de hoje e ele coloca o título do capítulo Renunciar. E ele vai dizer que abandonar pai e mãe, na proposta de Jesus, é sinônimo de renunciar. Renunciar. Mas renunciar o quê? Renunciar às falsas expectativas. Se você despertou para o ideal espiritual, para o ideal do bem, viva esse ideal, mas viva também com sua família. Só que renuncie à falsa expectativa de que você vai conseguir viver uma situação do reino dos céus na sua casa. Sabe por quê? Porque você está com espíritos imperfeitos. Porque você também é. E enquanto estivermos em situação de imperfeição, não gozaremos de uma felicidade absoluta. Mas podemos ser felizes com a nossa família. Mas renuncie à falsa expectativa de achar que o seu ideal espiritual vai ser compreendido por todo mundo. E agora, porque você conheceu a mensagem da imortalidade, a mensagem espiritual, todo mundo ao seu redor vai ser espiritualizado. Você vai desencarnar. E vai enlouquecer sua família. Você vai enlouquecer e vai enlouquecer os outros ao seu redor. Então tenha muito cuidado com isso. Entenda que você despertou, que alguns familiares não despertaram, e mesmo aqueles que despertaram, na convivência vai haver dificuldades. Concilie as suas tarefas familiares com o seu projeto de auto-iluminação. E é sempre auto. Nunca é a iluminação dos outros. Claro, você tem filho pequeno, você tem uma certa responsabilidade. O filho adulto, diálogo.
nunca imposição, mas exposição. Porque ele já tem uma certa autonomia. Mas você não vai poder viver a vida do outro. Não vai poder iluminar-se pelo outro. E nem o outro vai poder se iluminar por você. Então, renunciar às falsas expectativas. Ele vai dizer o seguinte: se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de ter eles melhores ou perfeitos, nos unindo ainda mais a eles, todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento próprio com Jesus. Acaso tu não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles. Mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo, renunciará aos teus pais, à tua família, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre. E somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Olha que ensinamento profundo. Conviver, viver, amar, mas não possuir. Mas não controlar. É difícil. Porque a vida é engraçada, né? Como eu já falei aqui. Vou ilustrar com a relação filho, né? A gente tem um filho pequeno, a gente acha que é posse da gente, né? Objeto nosso. Aí a vida dá, e em algum momento a gente vai ter que aprender a liberar. É assim com o filho, é assim com a família, é assim com... Então, a vivência familiar é feita de muita alegria, mas também gera apegos, gera aquela sensação do meu território, dos meus. Mas em algum momento eu vou ter que também abdicar de algumas coisas. E aí eu encerro o meu comentário com outra colocação de Boa Nova, que está logo no início, ou melhor, no início não, no meio de Boa Nova. Lembram das bodas de Caná? A transformação da água com vinho, etc. Tem um momento que Jesus fala que ali é o símbolo do início do seu evangelho, que talvez a bebida futuramente possa se tornar um vinagre, mas aquele é o símbolo de toda a tarefa humana, que começa com alegria, mas que há um momento que é necessário beber o vinagre. Interessante que na cruz, não sei se foi uma profecia, deram-lhe vinagre quando ele disse tenho sede, né? E ele falou isso, Humberto de Campos traduz esse diálogo, né? Porque Pedro perguntou, Senhor, transformar água em vinho não é incentivar a bebedeira e a gula? Está lá, em Boa Nova. E ele não entra no mérito e fala do símbolo de poder conviver com os nossos, de poder se alegrar com a família e com os amigos, e poder também entender que há um momento que é necessário abrir mão. Para mim, o ponto alto desse capítulo é essa frase de Jesus. Na construção do reino de Deus, chega um instante da separação, que é necessário que se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas aquela que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também das posições estimáveis no mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Há um momento que a semelhança do mestrado que você faz e você se afasta temporariamente da família, há um momento que há uma espécie de escolha dessa natureza em termos espirituais. E que nem sempre os nossos, como eu falei semana passada, vão nos compreender integralmente. Às vezes não vão compreender porque não tem condição de compreender. Então é interessante a gente pensar isso. Chega o momento dessa autoiluminação que a alma experimenta, essa experiência de solidão. Uma solidão no sentido positivo da palavra, né? Uma solidão
de escolha pessoal, já que a iluminação é sempre solitária, né? O processo de melhoramento pessoal é sempre pessoal. Então, interessante, porque isso tem a ver com abandonar pai e mãe, né? Uma lição difícil, delicada, sutil, não fácil de compreender, por isso que está em estranha moral, né? Vamos socializar a palavra? Boa, boa. A expressão vida, ela perguntou o seguinte: tem um momento em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Jesus promete como herança a vida eterna. Ela está perguntando, mas o Espírito não tem vida eterna? Essa expressão vida eterna está presente frequentemente no Evangelho, no Novo Testamento, era uma expressão usada pelos judeus. Vida eterna para os judeus não era sinônimo de imortalidade da alma, de vida espiritual. Os judeus compreendiam, na sua maioria, com exceção de uma classe, que havia uma continuidade da vida. A vida eterna é a ideia da plenitude espiritual, do indivíduo sair vitorioso da encarnação e gozar dessa sensação de eternidade, de bem-estar. Então, quando Jesus promete a vida eterna, é nesse sentido. Tanto é que São Francisco dizia, é morrendo que se vive para a vida eterna, né? E o morrendo na oração de São Francisco não é morrer apenas do corpo, né? Mas é aquela ideia de morrer as esperanças terrenas, né? A alegria espiritual, como ele conclamava, né? Ser mais alegre do que Francisco de Assis, o símbolo da alegria, mas era uma alegria espiritual, né? Já que ele renunciava praticamente tudo, né? Então, é mais ou menos isso. A vida eterna para os judeus, para os hebreus, e Jesus repete, é essa plenitude espiritual após a morte. Exatamente. Exatamente. Só para quem não viu, o Carmen está dizendo aqui dessa ideia polarizada de a gente achar que a pessoa é humilde ou a pessoa é boa quando é necessariamente desprovida de posses materiais, e a pessoa que é necessariamente possuidora de recursos materiais é uma pessoa que não está no caminho do bem. Essa é uma ideia polarizada que foi ventilada por tomar ao pé da letra algumas passagens do Evangelho. A religião, em alguns momentos, propalou isso, a tradição religiosa, principalmente eclesiástica, né, ao longo do tempo, embora fosse uma grande proprietária de recursos, tanto a Igreja Romana, como mais tarde as instituições protestantes após Calvino, principalmente. Mas a ideia carece, inclusive, de lógica, né? Não tem nenhum tipo de lógica, porque a humildade que Jesus apregava era uma humildade de espírito, era uma humildade espiritual, né? Já que eu posso ser um mendigo e ser um poço de arrogância, né? Há pessoas que são bastante humildes materialmente, que são prepotentes, e há outras que são humildes materialmente e que são simples espiritualmente falando. E na posse material, a mesma coisa. Há pessoas que são prepotentes, arrogantes, possuidoras de posse material. O contrário também acontece, né? Então, não é a posse material em si. Em que pese há a colocação de que, às vezes, as riquezas e as extravagâncias do mundo nos seduzem e acabam nos desvirtuando, sem dúvida. A prova da riqueza e do excesso material é uma prova pesada, difícil, que quase sempre faz os indivíduos perderem. Por isso que tem uma mensagem de Emmanuel que ele vai dizer quase sempre quando a gente chora aqui, os guias espirituais estão festejando. Tem uma mensagem dele que ele fala isso, né? Que negócio é esse? Que guias são esses, meu Deus do céu? Que fica rindo das minhas... Não é isso não. É porque às vezes eles têm uma dimensão muito maior. Não é que eles não deixam de amparar e se solidarizar com as nossas dores. Mas às vezes, por exemplo, eu estou com dificuldade financeira, material, e os guias estão dizendo, nas últimas 10 encarnações, quando ele teve uma folga financeira, ele só fez bobagem. Agora vem assim, apertadíssimo, devendo. É bom que fique assim. Porque se tiver folga financeira, começa a fazer bobagem com excesso de dinheiro. Eu estou usando dinheiro, mas pode usar aqui qualquer recurso humano, né? Então, as facilidades do mundo, né? Então, isso é interessante a gente pensar, porque há alguns missionários, Carmen, e aí eu fico pensando, isso é objeto das minhas reflexões, por que alguns missionários até mergulharam em um meio abastado do ponto de vista material e romperam com aquilo? Se você for pensar em São Francisco de Assis, rompeu com o pai comerciante. Bezerra de Menezes, por exemplo, que teve uma condição de, inclusive, exercer a profissão, por exemplo, e ter retorno material e viveu paupérrimo. E outros exemplos, indivíduos e sujeitos. Talvez, eu estou aqui escogitando, talvez, porque a tarefa deles tinha um raio de ação de tal forma que, quanto mais posse, mais tempo eu tenho que dar conta da posse. Vou ilustrar com um exemplo bem banal. Se você tem um carro, você tem que fazer revisão de carro, você tem que dar conta do seguro,
de vez em quando levar à oficina, de vez em quando levar no posto de gasolina. Se você tem 2, é dobrado. Você tem que dar atendimento aos 2. Então, às vezes, para esses espíritos, o foco deles é outro. Mas é claro que alguns espíritos fazem isso. Para outros, às vezes, o recurso material pode, inclusive, possibilitar o bem aos outros, o progresso, etc. Né? Então, isso é importante a gente considerar, né, nesse aspecto. Essa passagem, né, de abandonar pai e mãe para seguir Jesus, me lembra uma das encarnações de Ivone Pereira do Amaral, que está no livro Nas Horários do Pecado, em que a família dela é assassinada na noite de São Bartolomeu, e o irmão dela desencarnado ficava falando para ela, perdoe, perdoe. Só que ela não conseguiu perdoar, ela arquiteta uma vingança, que dá certo a vingança, só que isso repercute por séculos. Né? Assim, mesmo ela nascendo numa família evangelizada, que era o caso da família dela na época, ela não conseguiu abandonar o pai e a mãe, seguir Jesus, e isso repercutiu até na última encarnação dela, que a gente não sabia como é que tá. Nossa. Na última fez um bom exemplo, né? Quer dizer, deu vazão a uma questão, não conseguiu se desvincular desse equívoco, né? E às vezes esses equívocos são realmente estimulados pela família. Né? E a gente acaba se comprometendo com aquele grupo, né? E permanecemos repetindo os mesmos erros com aquele grupo. Por isso que a gente reencarna às vezes juntos. Eu me lembro de alguns exemplos, né? Ele trouxe um exemplo, aí me vem outros exemplos de, inclusive, outras obras. Quem leu, por exemplo, Memórias do Padre Germano, vai ver a saga daquele espírito, que era um espírito já de escol, né? Embora vivesse também alguns desafios. É uma das obras que eu recomendo como clássicas do romance mediúnico, né? Considero Memórias do Padre Germano no mesmo nível das obras, por exemplo, históricas de Emmanuel ou de Ivone Pereira, por exemplo, os romances de Ivone, né? E há um momento, clímax na obra, Padre Germano vivia numa época em que ele foi encaminhado por um contexto social ao sacerdócio. Ele, em alguns momentos, ele tem questões com relação à tradição religiosa da igreja, ele escreve isso, e ele coloca isso, inclusive, na obra. Em alguns momentos ele questiona alguns dogmas da igreja. Ele era simpático à ideia da reencarnação. O Padre Germano inclusive, na época, e era o guia espiritual da própria médium, Amália Domingo Soler, que era uma médium que ficou cega, inclusive. Muita gente não sabe. E ele traz a experiência do dia a dia dele, né, na vivência. E ele tinha, né, realmente alguns desafios. Né? Por exemplo, teve um momento na paróquia da cidadezinha que ele tomava conta, ele recebia inúmeros casos, ele conta os casos que ele vivenciou, né? E ele se encantou e se envolveu de maneira assim bastante intensa com uma jovem, né? Era um amor platônico que não chegou a se consumar, né? A menina dos caracóis negros, alguma coisa assim, que ele não cita o nome da mulher, porque me parece que pertencia a uma região lá. Ela, em alguns momentos, ia se confessar com ele, e me parece que houve uma identificação de sentimento, né? Mas por imposição social, e na época quase que civil, né, pelo poder religioso, ele não estava em condição, não era permitido que ele abandonasse o sacerdócio e o celibato. Ele, inclusive, escreve dizendo que aquilo era contrário à natureza. Como é que homens ficariam obrigados, se não por uma escolha pessoal, por uma coisa íntima, por vocação íntima, viver uma vida sem construir uma família? Ele vivia esse drama, esse conflito, etc. Veio a reforma protestante veio, e houve a possibilidade legal de ele abandonar o sacerdócio, ele encontrar ela casada. Porque eles dois se entendiam, né? Ele, inclusive, liberou ela. Ele liberou ela. Ela queria, né? Ela era jovem, ela queria fazer família, etc. Houve mais tarde um drama, porque um rei de uma região esteve na cidade, se encantou por ela. Ela se encantou também pelo homem, mas era impossível, era um rei, né? Houve, portanto, um conflito. E ele, quando estava em condição, inclusive, de se aproximar dela, ela já estava em outra conjuntura. Ele percebeu que tinha alguma coisa maior, né? E aí ele renunciou à ideia, né, de satisfazer o plano dele, né? Mais tarde ela morre, eu já estou contando, né? Já estou dando spoiler. Ele é responsável, inclusive, pelo sepultamento dela, e o desejo dele, durante boa parte da obra, é, quando morrer, ser enterrado do lado dela. Ser enterrado fisicamente do lado dela, né? Porque ainda permanecia. Em alguns momentos ele pareceu ter contato mediúnico com ela, já desencarnada, né? Então,
é uma espécie de renúncia, né? Por uma imposição social, não por um fanatismo religioso, essa ideia de querer ser mártir, querer ser missionário de uma forma vaidosa e egóica. Então, essas coisas existem, né? Claro que em nosso contexto social agora, não dessa forma, mas as pequenas renúncias, né? As pequenas coisas que a gente vive, às vezes, na intimidade doméstica, né? Aqueles que não nos compreendem, né? A opção, né? A opção, quantos eu vejo, inclusive dessa casa, que me falam em alguns momentos, né? Eu optei, por exemplo, por me dedicar um dia da semana, não tem nada de apostolado nenhum, e às vezes sou incompreendido. Eu me lembro de uma colega minha de evangelização na Juventude Espírita do Paulo Estevão, dedicada, etc., se casou. E aí o marido, que não era nada, era uma toa, mas na hora de casar, porque vovó é católica, e aí encrencou com o espiritismo, e ela porque queria casar, porque na hora de querer casar, a gente quer casar de qualquer jeito. Depois se arrepende. E ela passou anos afastada. Depois da separação, de alguns anos, ela pisou os pés no centro espírita, havia perdido boa parte do tempo de um grande trabalho que ela desenvolvia com juventude, um trabalho social, né? Porque ele não permitia ela ir para o centro. Então, o abandonar a família passa por isso. Essa escolha, né? Por que na hora de casar, você me conheceu espírita, viu? Isso daí, eu vou ser sua mulher, a gente vai construir uma família juntos, etc. Mas nessa parte aí, vovó pode ser católica, vovó vai desencarnar de decepção, mas eu sou espírita. Tudo se acerta no começo, mas ela foi cedendo, em prol da família, abandonar pai e mãe. Esse é o ensinamento, né? Ela pagou um preço por essa escolha, né? E ela dizia ser arrependida mais tarde. Eu encontrei ela anos depois, né? Voltando, se integrando, e está integrada no movimento espírita, inclusive com a evangelização de juventude. Então,